Background. Eu acho que esse é meu, né? Então é o seguinte, o vilão ele não pode ser um cara gratuito na história. Por quê? Porque sem profundidade, sem você conhecer o que ele quer, vai ser muito difícil você trabalhar ele de maneira suficientemente interessante para que ele engaje na história. Quando a gente vai lá onde os fracos não têm vez, o cara já aparece matando. Ele vai indo e tudo mais. Só que o ato dele fazer isso não é um ato vazio. Porque durante o rolar da história, você vai vendo que existe um dinheiro que tá ali, existe uma perseguição, existe uma motivação, existem outras pessoas que estão ali para pegar o dinheiro, para pegar o traficante, Então existe um monte de elementos que eles vão se construindo e aí você vai montando a história do background do vilão. O vilão, ele é um assassino de aluguel, o vilão, ele é impiedoso, o vilão está indo atrás de tal coisa, ele é assim, assim, assado. E aí você tem aquela interpretação magistral do cara que associa ao background que a história vai colocando e você fala assim, nossa cara, esse vilão é um dos melhores já feitos até hoje. Mas quando você vai colocar um vilão na sua história, você tem que bolar um background dele. Vou voltar de novo pro exemplo do Superman versus Batman versus Apocalipse versus Mulher Maravilha. O Apocalipse ali é uma perda de tempo, uma perda de tempo no filme, cara. Você coloca só um bicho ali que seja suficientemente forte para bater no Superman. E só. É mais ou menos os inimigos do Hulk lá, que o cara cria os cachorros e cria não sei o quê. Porque você só tem a explicação da cena de combate. Você não tem uma construção de personalidade. Por isso que eu falo que quem é o vilão da história ali é o Lex. Porque o Lex, sim, você tem o background dele, que é o rico, que ele é o cara que ele não gosta do Superman, que é o cara que quer destruir a imagem do Superman, etc. E ali é feito o background. Porque a partir do momento em que você tem o seu personagem vilão inserido, planejado, e você quer que ele seja marcante na sua história, você tem que começar a trabalhar com a empatia dos seus jogadores, com a empatia de quem está vendo a história. E como que a pessoa tem essa empatia? É através das informações que você dá pra ele, o porquê que ele está ali, o que ele quer, o porquê que ele é daquele jeito, por que um vilão é vilão, por que ele faz as coisas que ele faz, por que ele planeja ter o que ele quer. No vidro lá, Marcelo falou, Jesus falou de maneira correta. O cara, ele é a antítese do herói, ele é um cara extremamente frágil, que desde pequeno, qualquer coisa quebrava ele só podia ficar em casa, só podia ficar lendo, se apaixonou por arte, se apaixonou por quadrinhos, foi trabalhar em foi criar uma galeria onde ele trabalha só com artes de quadrinho. E aí vendo, poxa, se eu sou um cara que qualquer coisa me quebra, tem que ter uma pessoa que é extremamente oposta. Se eu sou o extremo da fragilidade, deve ter alguém que seja o extremo da resistência. E aí ele vira o vilão, porque ele começa a fazer as coisas, começa a provocar acidentes, até achar alguém que realmente é inquebrável. Vê como é que um personagem fica muito mais interessante do que só um cara que sabotou um trem. Por quê? Era sábado. Sabotou o trem e o troço caiu. Eu vou falar agora de um outro filme que é interessantíssimo. Silêncio dos Inocentes. Cara, Silêncio dos Inocentes tem os personagens ali dentro que são do cacete, cara. Primeiro, o vilão da história, que é o assassino lá que prende as mulheres. Pela investigação do FBI, você vê toda a motivação do cara, o porquê que ele faz, o como ele faz. Você vai acompanhando isso daí e ele vai te mostrando a perturbação do cara. O cara, ele tem um problema de autodefinição, de autoconhecimento, de autoaceitação, que o leva ao extremo para tentar ser outra pessoa. Então você tem toda uma construção. Só que assim, existe um personagem ali dentro, que é o Hannibal Lecter, que ele foi criado com peso tão grande no background dele, o cara que tá preso prisão perpétua, o cara é canibal, o cara é inteligente e tudo mais,
que ele rouba a cena de todo. Todo mundo que assiste Silêncio dos Inocentes lembra do Aníbal. O Aníbal não é o vilão da história. Ele não é sequer um antagonista. Ele é uma força, ele é uma presença que é colocada no filme. E por que as pessoas consideram ele tanto assim, mais que a protagonista, mais que o vilão da história, mais do que todo mundo? Porque ele tem um background forte, porque ele tem uma presença, porque ele foi caracterizado ali. Tanto é que ele tem sequências, né? Tem séries sobre ele e tudo mais. E tem um filme anterior ao Silêncio dos Inocentes que é chamado de Manhunter, né? Manhunter, que é uma história também com Aníbal. Então é para você, tô dando esse exemplo para você ver qual que é a diferença entre um personagem bem criado com background e, no caso do Apocalipse, um personagem sem background nenhum que simplesmente foi jogado na trama e é totalmente esquecível. Em termos de construção, assim, muitas vezes você vai fazer o background do seu vilão e os jogadores nem vão saber. Assim, a maioria das vezes vai demorar muito tempo para que os jogadores descubram as coisas do porquê que aquele vilão tá ali. Isso, inclusive, é parte do mistério de descobrir quem é o vilão. É você saber por que ele chegou ao ponto de se tornar um vilão. E isso também é uma coisa que você vai soltando aos poucos, que também vai servir para guiar, que a gente estava falando da função do vilão de guiar a trama, né? De guiar ali a trama, de muitas vezes é um arco paralelo de descobrir a origem do vilão para poder encontrar a fraqueza dele, ou você encontrar a motivação dele, que é uma coisa que a gente vai falar a seguir. Então, essa história, quando você estiver criando, tem que se despir um pouco do ego, porque muitas vezes você vai querer que os personagens, os jogadores, saibam dessa história, porque você se dedicou bastante à história do vilão e tudo mais, mas ela é uma coisa que normalmente não deve ser exposta de imediato, assim, ela não deve ser tão transparente logo de início, porque você perde um pouco essa mística, né, do vilão, esse segredo do vilão. Eu acho que essa é. Eu tava pensando exatamente no que o Luiz falou, assim, de quanto background de um vilão, especialmente no RPG, você faz e que você, às vezes, só revela depois ou que você, às vezes, nem revela. Tipo, isso é uma coisa muito importante. Cara, background, a história de um vilão, pra mim, é a coisa mais importante que você vai fazer sobre o seu vilão. De longe, de longe. Porque é ela que vai nortear muito do que você vai fazer. Quando você está pensando num vilão, você tem que pensar, o background é uma coisa difícil de fazer, não é fácil de fazer. O background do vilão, ele tem que estar integrado com o cenário, ele tem que estar integrado com o plot. Então, isso que o Luiz falou, o background é que vai justificar o porquê que ele está fazendo aquilo, por que ele quer fazer, de onde ele veio, por que ele está envolvido naquilo. Tanto a motivação quanto a forma como ele age. Né? Tipo assim, às vezes as pessoas têm motivos diferentes para fazer aquelas coisas, mas a capacidade delas de fazer qualquer coisa em relação àquele assunto varia de acordo com o antecedente dela, varia de acordo com a história dela. Se você fizer você pode fazer um vilão, o mesmo vilão tem o mesmo objetivo ou o mesmo motivo para fazer as coisas, todos eles querem se vingar do rei. Mas o guerreiro vai se vingar do rei de uma maneira diferente do mago, entende? O vilão anti-paladino vai se vingar de uma maneira diferente do druida. Então, assim, essa lógica, o background é que vai nortear todo o resto. Isso é difícil para um cacete de fazer, porque você tem que integrar tudo isso. E às vezes você quer integrar isso na história dos personagens. Às vezes você vai pegar assim, cara, eu quero pensar um ponto da história do personagem. Pô, o cara na mesa fez um personagem com um pedaço aberto da história dele que casa certinho, assim. É a hora que o cara resolveu falar, porra, e se fosse o Coringa que tivesse matado os pais do Batman? Será que dá pra fazer? Vamos dar uma olhada na cronologia aqui, vamos fazer uma conta aqui. Ele estava vivo naquela época, ele é 20 anos mais velho que o Batman, então é isso que eu estou estabelecendo, que esse personagem é 20 anos mais velho, pelo menos, porque ele já era um bandido adulto quando o Batman... Então assim, às vezes você vai querer fazer isso, e isso é difícil de fazer. Isso dá trabalho, você tem que montar... Às vezes você tem que montar, você não precisa montar fisicamente, mas é meio que montar mentalmente aquele quadro lá com linha, conectando as coisas, porque ele veio daqui, ele estava envolvido nisso, não sei o que lá. E às vezes você vai fazer isso de supetão, tá? Isso é outra coisa que eu acho que é a minha recomendação. Se você estabelecer um background, tomando cuidado, dá pra você mudar o background dele no meio do processo.
Dá pra você fazer isso. Dá pra você decidir que ele participou de uma determinada ação. Dá pra você decidir que ele não participou de uma determinada ação. Dá pra você fazer pequenas alterações de antecedente, tomando cuidado pra não ter erro de continuidade, que vão enriquecer mais a interação dele com a história. Dá pra fazer isso também. Essas adaptações, elas são até bem-vindas, porque quanto mais a história anda, mais você consegue integrar ele com elementos que vão acontecendo. E no final das contas, eu vou concordar, eu sou uma pessoa extremamente voltada ao improviso. Mas os vilões, eu não gosto de improvisar. Esse tipo de situação eu gosto de já ter planejado, porque muitas das vezes eu faço a história estar em volta dos vilões. E aí ela cresce. Os vilões podem até nem aparecer na história. Os jogadores podem nem ouvir falar dele, os personagens nunca nem sabem o que aconteceu. Mas tudo acontece por conta de um vilão ou de uma situação de antagonismo e que ela impulsiona a história. Porque ela é muito básica da sua história. O vilão, ele é a motivação central para uma história de heróis.